Vamos ouvir então a palavra. Vamos louvar a Deus. Graças a Deus. Abra aí a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 9, versículo 6. Nós estamos numa jornada de crescimento, uma jornada de fé. Amados, eu creio que culto após culto, dia após dia, mensagem após mensagem, a igreja ganhará corpo, a igreja ganhará corpo, a igreja ganhará músculos, a igreja ganhará condições bíblicas. Ao final de cada série de mensagens, você vai dizer assim: gente, eu estou hoje muito mais preparado do que ontem, muito mais sólido, firme em Cristo Jesus. Então, o objetivo destas séries de mensagens é trazer para a igreja de Jesus robustez, capacitação, habilitação. O apóstolo Paulo disse que toda a escritura é divina por Deus, é divina, inspirada por Deus, e ela é útil para a educação, para a correção, na justiça, para que o homem de Deus, a mulher de Deus, sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Então, meu desejo como pastor é poder estar cada dia mais sendo lapidado, cada dia mais sendo trabalhado por Deus, para poder falar aos corações. Sabe, é interessante, se você pega um livro, por exemplo, Os Institutas da Igreja Cristã, da Teologia Cristã de Calvino, você lê aquele livro, parece que ele está hoje aqui escrevendo. Você às vezes pega o livro de alguns autores modernos, não diz nada para você. Então, o meu desejo é que as mensagens da nossa igreja, mensagens do altar, possam alcançar o coração, possam mexer na estrutura da vida para fortalecer, para dar crescimento, para que tenhamos uma igreja madura, sólida, poderosa em Cristo Jesus, amém? Então, o tema desta manhã: confiança plena na bondade do Senhor. 1 Samuel, capítulo 9, versículo 6. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Assim diz: porém, ele lhe disse. Aqui é o servo de Saul, está dizendo para Saul: nesta cidade há um homem de Deus, e é muito estimado, tudo quanto ele diz sucede. Vamos-nos agora lá, mostrar-nos-á porventura o caminho que devemos seguir. Versículo 15. Ora, o Senhor, um dia antes de Saul chegar, o revelara a Samuel, dizendo: amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Gente, este Deus é simplesmente muito bom, maravilhoso. Vamos orar a Deus. Pai eterno e amado, queremos mergulhar em águas profundas da Tua palavra, para entender com sabedoria de Deus acerca da Tua palavra, doutrina, devocional, vida com Deus. Queremos assim, Deus amado, saber os caminhos de Deus. Como diz aqui o profeta, Samuel era sábio, ele apontava o caminho a seguir. Ó Deus, nós temos missões que o Senhor nos deu na vida, como pais, como mães, filhos, como crentes em Jesus, como membros de uma sociedade civil. Nós temos missões como profissionais liberais, executivos, trabalhadores, de carteira assinada, enfim, ó Pai.
em cada área da vida, que seja a tua palavra a iluminar, a lançar luz nos passos, a lançar luz nos caminhos, a trazer corações firmes no Senhor, e pela tua obra maravilhosa haja livramento de Deus na vida do teu povo. Queremos conhecer sobre esta bondade maravilhosa, na qual temos plena confiança. Assim nós oramos em nome de Jesus. Povo de Deus, diga amém, amém e amém. Muito obrigado, amado. Minha amada família espiritual, o povo santo de Deus, a noiva de Cristo Jesus, ataviada de branco, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro de Deus. Como é bom poder estar em paz com Deus. Como é bom poder, como pastor, ter consciência tranquila e limpa, de estar anunciando todos os desígnios de Deus ao povo do Senhor. E é esta tranquilidade e vida de plena confiança e paz que a igreja recebe e tem quando ouve esses desígnios que lhes são anunciados. Nós sabemos que a palavra é uma espada de dois gumes. Conforme o pastor vai pregando, conforme o ministro vai ministrando a palavra, ela vai cortando o coração das ovelhas e também trabalhando no coração do pregador. E fazemos bem em ouvir esta voz de Deus, porque quando assim o fazemos, amadurecemos na plena confiança e bondade de nosso Deus, Senhor e soberano. Então, nós temos assumido uma série de mensagens, ou séries, de série em série de mensagens, para tornar o povo do nosso ministério e aqueles que nos ouvem pelos canais das mídias sociais, pessoas robustas na fé, pessoas solidamente assentadas pela palavra de Deus, para que saibam exatamente, ou vivam exatamente como o versículo 6 que nós lemos, quando o servo de Saul disse: olha, Saul já estava prestes a desistir. Aqui nós vamos entender melhor durante a mensagem, mas as ovelhas de Quis, pai de Saul, sumiram. Saul saiu para procurar com o seu servo. Em determinado momento, Saul já estava prestes a desistir e a voltar para o pai com más notícias, quando seu servo falou para ele: há um homem de Deus estimado, um homem de Deus sábio, e o que ele fala acontece. Certamente nos apontará o caminho que devemos seguir. Há séries de mensagens que temos tratado na igreja, exatamente para trazer ao coração da igreja amada, a cada dia, a testificar do Espírito, a confirmação do Espírito, para que saibamos andar pela fé com a luz da palavra, e certamente você vai prosperar segundo a vontade do Senhor. Diga: eu recebo esta palavra. A ideia central do texto que nós acabamos de ler está resumida numa sentença. E a ideia central é esta: o Senhor permanece fiel. Diga comigo, por favor: o Senhor permanece fiel e provê livramento, mesmo quando a confiança do seu povo fica aquém das suas expectativas. Então, amado, falar isso em outras palavras é a mesma coisa que dizer que Deus é simplesmente muito bom. Diga: Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom.
Se eu conseguir transmitir esta mensagem com sucesso para você, terei ganho o meu dia esta manhã. Então o Senhor permanece fiel, e Ele há de providenciar livramentos para o seu povo, mesmo quando o seu povo fica aquém. A fé, a confiança do seu povo fica aquém de suas expectativas. Amados, significa que se Deus nos tratasse à luz da sua máxima santidade, da sua máxima luz, da sua máxima justiça, todos já teríamos sido consumidos. Se Deus nos tratasse à luz da sua máxima onipotência, soberania, não sobraria ninguém. Todos nós já teríamos sido a fio de espada, sido cortados. Então, reduzidos a pó. Então, graças a Deus que nós temos um Deus bom, que mesmo quando às vezes resvalamos na confiança a Ele, Ele não resvala em nos resguardar. Quando nós olhamos lá no Novo Testamento, Pedro estava motivado, disse: Senhor, eu quero ir aí andar com o Senhor nas águas. O Senhor está aí, eu também vou. Eu acredito, eu vou andar nas águas. Tá bom, tá certo, venha mesmo. É assim que eu quero que você esteja, com confiança, com fé. E Pedro começou a andar nas águas. Aí a palavra diz: reparando, porém, ele na força do vento. O que é isto, amado? Resvalou na confiança. A confiança de Pedro ficou aquém do que deveria. Começou a olhar a força do vento, e ele começou a submergir. E quando começou a submergir, mestre, parecia que Jesus estava até longe, né? Ele gritando: mestre. E às vezes a gente, na nossa loucura, na nossa incapacidade, nas nossas limitações, como se ele estivesse lá longe, sem ver o nosso problema. Onde o senhor está? Meu Deus, 20 anos pagando aluguel, né? Gritando os nossos gritos da nossa loucura. E Deus diz: filho, eu estou perto de você. E aí ele foi lá, estendeu as mãos e tomou a Pedro de novo. Amado, eu vou lhe dizer uma coisa: mesmo que às vezes sejamos infiéis, Deus permanece fiel. A aliança da graça de Deus está baseada na fidelidade santíssima de Deus. Ele disse: se os seus filhos desprezarem minha lei e não andarem nos meus caminhos, desprezarem os meus preceitos, então punirei com varas suas transgressões e até mesmo com açoites as suas iniquidades, mas jamais retirarei dele a minha bondade. Você pode dizer um glória a Deus, por favor? Nem desmentirei a minha fidelidade. Uma vez jurei pela minha santidade, e serei eu falso a Davi? Olha, esse versículo resume tudo. Poderia ir embora agora. Nós vamos seguir os desdobramentos, que eu quero que você tenha pleno conhecimento bíblico baseado na palavra, para você dizer: gente, eu vou confiar em Deus plenamente, na sua bondade, porque eu sei em quem eu tenho crido. Então, amados, preciosos de Deus, o povo de Israel, como ouvimos outrora, exigiu um rei semelhante às nações, semelhante às outras nações que viviam ao seu redor. Por isso que nós aprendemos no capítulo 8. Eles queriam um rei que garantisse-lhes a segurança nacional. Até aí não tem problema nenhum. Até aí, diria um querido amigo meu, as pessoas seguras são mais felizes. As pessoas seguras são mais felizes. Certo ou errado? Certo. Não é legítimo você buscar segurança? Claro. Por isso nós oramos a Deus todos os dias: Senhor, abra chuva de bênção sobre o teu povo, amada igreja. Isso não tem nada de errado. Nós queremos buscar segurança. O problema não foi esse. O problema não era a segurança. Isso era uma necessidade legítima do povo.
Mas o problema é que eles queriam que esta segurança fosse estabelecida por meio de um exército, com carros, cavalos, escudos, espadas, e por meio de alianças de casamento, como era um costume. O rei casava lá com a rainha, a princesa de outro lugar, e estabelecia alianças, e assim havia segurança. Então esse era um modelo das nações. Israel queria copiar este modelo, o que Deus já havia dito que não deveria ser assim. Então o erro da igreja não é por buscar segurança, mas é a maneira pela qual nós o fazemos. Nós não podemos transigir os valores bíblicos, nós não podemos transigir os valores da palavra em busca de uma pseudo-segurança, porque aí você está desconsiderando o teu Deus, que é santíssimo, em nome de uma segurança material. Agora, se você honra os princípios de Deus, se você honra os princípios da palavra, este Deus vai te levar à segurança, porque ela é legítima. Por isso Deus, na sua misericórdia, disse: ouvi o seu clamor chegou a mim. Unge, por isso, esse príncipe governante. Esse príncipe governante do hebraico, ele tem uma palavra diferente do capítulo 8, que era rei. Rei é uma palavra, príncipe governante é outra palavra. O que Deus estava dizendo: eu vou usá-lo, mas não da maneira como eles estão pedindo, conforme as nações. Eu vou mostrar que eu sou soberano sobre o meu povo. Eu vou mostrar que eu estou no controle da minha igreja. Diga glória a Deus por isso. Então, Deus considerou a atitude de Israel de pedir segurança baseado no modelo das nações, que aquilo era uma atitude, era um sinal que o povo não estava disposto a manifestar duas coisas: confiança radical nele. O povo não estava disposto a confiar radicalmente em Deus. Disposto a, como Sadraque, Mesaque e Abednego: olha, se Deus quiser nos livrar, nos livrará. Mas se não quiser, vou para a fornalha de fogo. Mas uma coisa eu digo: não vou me dobrar aos preceitos do mundo. Faltava isso naquele povo. E em certo sentido, Deus exigia um posicionamento, em certo sentido, contracultural. O Senhor exigia uma posição contracultural daquele povo, visto que querer um rei como as nações seculares era uma rejeição clara da sua autoridade e da sua capacidade de prover segurança. Amados, Cristo não é contra a nossa cultura, mas existem elementos da nossa cultura que são contra Cristo. E esses elementos que são contra Cristo, nós não devemos rejeitar. Agora, não tem problema se você gosta de um sertanejo, não tem problema se você gosta de cantar "Eu tenho tanto para lhe..." Qual é o problema? É pecado? Botou lá Roberto Carlos, agora já está pecando. Não vejo pecado nenhum nisso. Depende da letra, depende do que você está cantando. Até porque Deus, quando se revelou dentro de uma cultura. Nós não temos capacidade de compreender a máxima, excelentíssima totalidade de Deus. Mas exigia Deus um posicionamento contracultural, porque haviam elementos naquela cultura que indignificava o Santíssimo e Todo-Poderoso Deus. Quando eles diziam: as outras nações, o meu rei venceu, diziam os filisteus, foi Dagom. Dagom usou este rei, é o poder de Dagom. E Deus estava dizendo: eu é que sou o único Deus que faz todas as coisas. Então, aquilo foi visto como uma rejeição da autoridade. Então nós sabemos que o Senhor anteviu que Israel faria o pedido de um rei. E para que isso não fosse rejeitar a autoridade de Deus, como Israel fez, Deus havia estabelecido prescrições para que esse reinado fosse um reinado debaixo do agrado de Deus. E foram estas prescrições que Israel pisou na bola.
ele se amoldou ao presente século. Então, segurando Samuel, você venha comigo a Deuteronômio. Então nós estamos aprendendo princípios de confiança em Deus, amado. Você pode aplicar isto em qualquer área da tua vida. Não transige os valores cristãos, não transige os valores bíblicos para adquirir confiança na vida. Confie em Deus e Deus vai suprir as tuas necessidades. Então Deuteronômio 17, 14 a 20, diz assim a palavra: quando entrares na terra, olha lá como a sociedade bíblica nos ajuda. A eleição e os deveres de um rei. É o tema desse capítulo, dessa perícope. E diz assim: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres e nela habitares, e disseres: estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim. Olha lá, Deus já prevendo o que iria suceder. Estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre eles. Porém, este, olha lá, não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata e ouro. Você sabe qual foi um dos erros de Salomão, nosso irmão Salomão, rei de Israel? Multiplicou para si mulheres. E foi a multiplicação de mulheres para ele que o fez contaminar-se com os deuses estranhos. Esse foi o grande pecado, o grande erro de Salomão, um homem sábio, porque saiu dos parâmetros que Deus havia estabelecido. 400 mulheres e 300 concubinas. A cada ano era uma por dia. Em 2 anos ele não conseguia. Só misericórdia. Imagina, mas não tinha nem cartão de crédito nessa, não. Só misericórdia. Estou brincando. Mas vamos lá. Versículo 18. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um translado desta lei num livro do que está diante dos levitas sacerdotes. São leis para ele seguir. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda o quê? A temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. E isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para Hitler, nem para a União Soviética, nem para a direita e nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias do seu reino, ele e os seus filhos no meio de Israel. Então ele está dizendo que estas prescrições de Deus, estas leis divinas, esses mandamentos, esses conselhos, é o que manteria o rei dentro da linhagem e da vontade de Deus, dentro daquilo que Deus estabelecera. E certamente não é diferente para nós. Nós não podemos seguir, amados, o problema do tempo dos juízes, que adentrou os primeiros capítulos de Samuel, como nós estudamos, diz lá: não havia rei em Israel, e por isso cada um adorava a Deus como lhe bem parecia. Cada um criava a sua própria lei. Tem uma passagem que diz que houve um homem que em Juízes, não me recordo agora o nome dele, mas ele pegou o seu filho e disse: meu filho, você será o sacerdote. Pronto, você será o sacerdote. Aí pegou lá o ouro, fez um ídolo, colocou o ídolo lá num quartinho que ele disse que era o templo, disse: meu filho, agora você vai cuidar do ídolo e Deus vai abençoar a nossa vida. Aí depois apareceu um descendente da tribo de Levi, que era propriamente próprio para isso mesmo, e disse: opa, apareceu alguém melhor, meu filho, vai embora, você não é mais sacerdote não, agora é você vai ser meu sacerdote. Então você veja que fazia cada um como bem lhe parecia, um pragmatismo.
não se tinham princípios de Deus, não se buscava honrar os princípios de Deus. A questão é fazer o que dá certo. E esse espírito pragmatista tem entrado no meio de muitos lugares chamados igrejas, onde se busca estabelecer pragmatismos, pensamentos filosóficos, humanos, pensamentos de coaching, pensamentos do pastor coach, pastor executivo. Amado, eu não sou coach, não sou executivo, eu sou pastor de ovelhas. Eu prego a Bíblia Sagrada e é a Bíblia que vai trabalhar nos corações. Diga glória a Deus por isso. Então nós precisamos de buscar os preceitos, buscar a vontade de Deus, para que estabeleçamos os passos da vida, como aquele servo de Saul disse: olha, o profeta vai nos dizer o caminho que devemos seguir. Então a escolha do rei para Israel, em princípio, da forma como Israel fez, estava relacionada com a rebeldia do povo, estava rejeitando a autoridade de Deus, querendo um rei conforme as nações. Então isso é o que pode nos levar, essa atitude é o que pode nos levar a imaginar que Deus iria de prontidão rejeitar completamente o povo e o rei. Nós pensamos assim: olha, o povo fez um pipizinho fora do pinico, deu uma errada, nós vamos imaginar agora que Deus já vai descer o machado à raiz, que Deus já vai abrir as portas e vai sair fogo das suas narinas, e Ele vai consumir o seu povo, e Ele vai matar, e Ele vai fazer. Mas, amado, eu vou lhe dizer uma coisa: Deus é bom demais. Diga comigo: Deus é bom demais. E Deus é tão bom e Ele é tão misericordioso, que de modo providencial, Deus deu a eles um rei, que pessoalmente aquele homem chamado Saul, aquele rei, era um homem inadequado para aquele cargo. E assim o povo de Israel começaria a entender uma coisa: maldito o homem que confia no homem e põe a sua confiança no braço mortal, e aparta o seu coração do Senhor. Então Deus permitiu que, tá bom, se querem um rei, vamos lá, manda Saul. Manda este homem que vai mostrar ao longo dos estudos que é um homem inadequado, é um homem que não está pronto para aquele cargo. E eles vão entender que de um jeito ou de outro, eles estão na dependência minha, eu é que sou Deus soberano. E depois Deus, soberanamente, bondoso e misericordioso, criou oportunidades e chances para que Saul pudesse continuar a sua caminhada. Deus ungiu e deu forças a Saul pela manifestação do seu espírito, para que Saul, ainda que aos trancos e barrancos, continuasse a sua jornada. E no último momento, em última instância, na análise desta monarquia, deste rei, o nosso Deus mostrava ao seu povo que bendito é o homem que confia no Senhor, porque ele será abençoado mesmo em tempo em que houver sequidão. Amado, eu vou lhe dizer uma coisa: mesmo quando nós erramos com Deus, mesmo quando nós pedimos um rei de uma forma equivocada, mesmo quando nós estamos resvalando na nossa confiança, Deus sabe como trabalhar e mostrar para nós que é nele que nós devemos confiar. Então diga: eu confio no Senhor, na bondade do Senhor. Diga assim: eu lanço sobre Ele toda a minha ansiedade. Então, nós devemos confiar plenamente na bondade do Senhor, pois, embora os israelitas tenham rejeitado a autoridade do Senhor, Deus não os rejeitou. Amado, que se alguém esteja me ouvindo esta manhã e diga: bispo, eu tenho rejeitado a autoridade de Deus em alguma área da minha vida. Eu vou lhe dizer uma coisa, amado: Deus pode lhe disciplinar, Deus pode lhe corrigir, em última instância Deus pode até lhe açoitar, mas jamais irá retirar a bondade dele sobre a tua vida. Então este tempo que você está caindo em si,
convicto que tem rejeitado a autoridade de Deus na sua vida, este é o tempo oportuno de você colocar juízo na cabeça. Esse é o tempo oportuno de você entrar nos trilhos. Você não deve se valer da graça de Deus para permanecer no pecado, mas você deve se valer da graça de Deus para dizer: opa, pequei contra o Senhor. Como disse Isaías quando olhou tudo que estava, sabe, tudo errado no povo, na nação, ele olhou para cima e diz que ele viu o trono de Deus. E quando ele olhou para dentro, ele disse: ai de mim, porque sou homem de impuros lábios. Ai de mim, que sou homem de impuros lábios. Ou seja, ele soube compreender a sua falibilidade. Ele soube compreender as suas limitações. Ele soube reconhecer até onde Isaías conseguia ir. E ele conseguiu compreender que ele só poderia continuar aquela caminhada se Deus fosse com ele, amado. Se Deus fosse com ele. Amado, você só pode ser alguém na vida. Você só pode dizer que és mais que vencedor. Você só pode dizer que realmente és um abençoado. Você só pode dizer que tudo podes se for naquele que te fortalece, se for na bondade de Deus, se for na misericórdia de Deus. Porque o dia que você confiar em você, confiar no braço da tua carne mortal, Deus tem maneiras de lhe mostrar que você não passa de um caco de barro. Deus sabe como mostrar ao seu povo. Mas se você confiar no Senhor, eu vou lhe dizer, amado, nada poderá fazer você perder. Você é mais do que vencedor. Diga: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Por isso é que no versículo 16, 17, não está aí no telão, mas veja lá, 16, 17, rapidamente, só para refrescar a memória. Amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus. Por quê, amados? Atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Aí diz: quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis o homem de quem eu já lhe falara, este dominará sobre o meu povo. Então, nesses versículos, o Senhor chama a Israel de meu povo. Amado, ouça o que o bispo vai lhe dizer agora. Em primeiro lugar, você confia plenamente na bondade de Deus? Diga: eu confio, meu bispo. Deus é bom em todo o tempo. Deus é fiel em todo o tempo. E nós vemos isso expresso nesses versículos. Por quê? Porque o Senhor chamou a Israel de meu povo 4 vezes. 4 vezes, nos 16 e 17, ele chama o meu povo. Ou seja, no capítulo 8, Deus se refere ao povo de Israel simplesmente como o povo. Ou seja, isto é um sinal claro que, apesar do pecado de Israel, o Senhor usaria de misericórdia para com ele a fim de livrá-lo. Mediante o governante, o príncipe que Samuel iria ungir, um homem inadequado, como nós vimos pessoalmente, para mostrar ao povo, nos finalmente da sua vida, que era Deus que estava no controle, e não era o poder de Samuel em si, de Saul em si. Mas Deus fala a Samuel nesse contexto, dizendo: o meu povo. Eu ouvi o clamor do meu povo. Amado, Deus é cheio de bondade e eterna misericórdia. Então, como é bom para nós sabermos que a bondade de Deus é maior do que a nossa rebeldia, amados. Como é bom saber que a bondade de Deus é maior do que a nossa falta de confiança às vezes. Como é bom saber que a bondade de Deus é maior do que a nossa ansiedade. A bondade de Deus é maior do que as nossas limitações. A bondade de Deus é maior do que a nossa incapacidade. A bondade de Deus é maior do que a nossa visão. Você pode estar aí prejudicado, olhando os problemas e filisteu de um lado e o povo que reclama do outro, e você não sabe o que fazer. E Deus está dizendo: filho, eu vou te mostrar na caminhada que você tem que confiar em mim, porque eu sou soberano sobre todas as coisas. Eu sou bom, sempre fui bom. Diga glória a Deus por isso. É muito bom saber, amados,
que a soberania de Deus verdadeiramente conduz a história. Soberania e bondade de Deus conduzem a história. É isso que vem esta manhã confortar os nossos corações. Com que finalidade? Permanecermos na rebeldia? Permanecermos querendo um rei conforme as outras nações? Querendo nos amoldar aos princípios do presente século? Não! Mas é a grande oportunidade para nós dizermos: meu Deus, meu Pai, vê se há em mim algum caminho impuro, vê se há em mim algum sentimento que não condiga com a tua palavra, limpa agora o meu coração, porque o meu desejo é agradar o Senhor. Oh meu Deus, um dia na minha vida eu me desviei pelo caminho, eu me permiti extraviar os pés, eu pensei de mim além do que convinha, eu fui orgulhoso, eu fui soberbo, eu agi desta forma ou daquela, mas agora o Senhor, soberano e bondoso que és, apesar da minha rebeldia, não me rejeitou, apesar do meu pecado, não me rejeitou, apesar dos meus desvios dos pés, o Senhor não me rejeitou, e agora eu estou aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Cumpra a tua vontade, cumpra o teu querer, realiza a tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Isto é que é cristianismo, amado. Então isso traz conforto para a alma. Isso é para que nós nos alinhemos à vontade de Deus. Isso é para que nós alinhemos os nossos passos à soberana vontade de Deus. Deus permitiu, o pai permitiu que o filho pródigo, tá bom filho, você quer a tua parte dos bens que ele quer? O pai dividiu os bens em vida. Mas aquele contexto, amado, é tão interessante conhecer algumas coisas dos contextos, porque diz que quando o filho vinha de longe, o pai correu para abraçá-lo e beijá-lo. Sabe uma das possíveis razões pelas quais o pai correu em direção ao filho? Porque naquela cultura, aquele filho corria risco de vida. Quando ele saiu pedindo a parte dos bens que lhe cabia e viveu dissolutamente, ele envergonhou a casa de seu pai, ele envergonhou os servos de seu pai, ele envergonhou tudo que estava naquela cultura e naquele povo. Ele podia correr o risco de alguém lhe matar na sua volta para casa, mas o pai, para não permitir que o filho perdesse a vida, correu até ele, o abraçou e o beijou. Amado, Deus é bom, fiel, restaurador e misericordioso. Alinha hoje a tua vontade, os teus passos à vontade de Deus. Mas bispo, se eu sair aqui da macumba e da magia negra, a pombagira vai me matar. Você não deve contas a pombagira, amado. Se Deus está na tua vida, Ele é maior do que aquele que está no mundo. Mas pastor, se eu fizer assim a minha vida vai acabar. Eu preciso de aceitar aquela propina, eu preciso de aceitar aquele cheque mentiroso, aquela questão fraudulenta. Amado, se você edifica a tua casa com bens mal adquiridos e sob o sangue dos inocentes, Abacuque alertou: ai de ti, tira o teu pé do laço, honra ao Senhor com os princípios bíblicos e Deus vai honrar a tua vida. Alinha os teus passos à vontade de Deus. Então, Deus lhes deu um rei inadequado, mostrando nos meandros que iremos aprender diariamente que Deus estava dizendo: eu é que sou o Senhor deste povo. Então, Saul significa pedido e requisitado. Ou seja, o nome de Saul ratifica assim que era o povo que estava pedindo por um rei conforme as nações. E mais adiante, no discurso de despedida de Samuel, Samuel se refere duas vezes como aquele que o povo pediu. Samuel se refere a Saul duas vezes como aquele que o povo pediu. E o povo depois vem finalmente a reconhecer que pecou pedindo o rei. Veja o que está em 1 Samuel capítulo 12, versículo 18 e 19. Diz assim a palavra: então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia,
pelo que todo o povo temeu em grande maneira ao Senhor e a Samuel. Todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. Então aquele povo, quando caiu em si, como o filho pródigo, quando caiu em si, como alguém que me ouve esta manhã, e retornou para o seio da casa do pai, para os braços do pai, o medo dele, o que era morrer. Roga a Deus para que nós não morramos, porque acrescentamos a todos os nossos pecados o mal de termos pedido um rei. Mas nós sabemos, Samuel, que se tu clamares a Deus, Deus é bondoso e misericordioso. Sabemos que alguém esta manhã que se arrependa e retorne aos caminhos do Senhor, Deus é bondoso e misericordioso para salvar a tua vida. Deus é misericordioso para limpar-te de todo o pecado. Deus é misericordioso para acabar com os efeitos da vida pecaminosa, santificá-lo, restaurá-lo, trazê-lo de volta limpo, com o anel restituído nos dedos, as sandálias nos pés, e dizer a você: meu filho, eu vou trovejar dos céus, eu vou fazer os corações temerem novamente ao Senhor, porque eu sou o Deus da tua vida. Todos verão e entenderão que foi o pastor que foi em busca da ovelha, foi o Senhor, o rei que foi tratar a vida do seu servo. Sim, amado, foi o pai de amor que abraçou o seu povo como um filho, assim como Abacuque deu um abraço naquele povo, e era Deus abraçando aquela nação, é Deus abraçando o seu povo, dizendo: eu posso limpar a tua vida do álcool, do cigarro, do tabaco, da pornografia, do adultério, da prostituição, da mentira. Eu posso limpar a tua vida da morte, eu posso limpar a tua vida de tudo que você tem vivido conforme as nações, e mostrar a você o que é um coração temente ao nome do Senhor, mostrar a você o que é um coração que cultiva o temor do Senhor, aquele que é o Rei dos Reis. Quem é que recebe aí, amado, este senhorio, este rei cuidando, governando, pastoreando a tua casa, os teus negócios, a tua vida, a tua boca, as tuas palavras, o teu coração? Então, Deus estava tratando daquele povo. Eles pediram Saul, por isso Saul significa pedido, requisitado. Então o nome Saul serve para lembrar que o povo pecou ao rejeitar a autoridade do Senhor. O nome Saul serve para lembrar que Saul foi escolhido de acordo com os critérios do povo e não o critério do Senhor. E é desta forma que Deus vai trabalhando. Agora veja este rei escolhido segundo os critérios do povo, por isso Saul, pedido, requisitado. Veja aí no capítulo 9, versículo 5, o que é que diz a palavra? Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço com quem ele ia: vem, voltemos, não suceda que meu pai deixe de preocupar-se com as jumentas e se aflija por causa de nós. Ou seja, como lhes falei outrora, as jumentas de Quis, pai de Saul, haviam sumido. Eles estavam à procura dessas jumentas para levar ao pai. E agora Saul vem e diz a seu moço: vamos voltar. Vamos voltar. Vamos voltar sem cumprir a missão que o nosso pai deixou. Ou seja, em contraste com o servo, Saul se mostra aqui hesitante e passivo. Amado, uma pessoa hesitante e passiva, ela é mais semelhante a um seguidor do que um líder. Um líder hesitante, um líder, sabe, muito passivo, muito baixa a cabeça para todo mundo, um líder que não tem posição, que não tem postura, que não tem direcionamento, ele é um seguidor, ele não é um líder. Então as palavras que saem da boca de Saul mostram que ele estava disposto a desistir de concluir a tarefa que seu pai lhe enviou a realizar. Aí depois no versículo 6 diz assim: porém ele lhe disse: nesta cidade é um homem de Deus. O moço respondeu a Saul, né?
Nesta cidade é um homem de Deus e é muito estimado. Tudo quanto ele diz sucede. Vamos agora lá, mostrar-nos-á porventura o caminho que devemos seguir. Amado, Saul não tinha conhecimento da presença de Samuel. Ele não tinha iniciativa de buscar a orientação divina. Como é que nós podemos ser crentes em Jesus se não temos conhecimento da palavra, do profeta, não temos a iniciativa de buscar a orientação divina? Teve que o seu moço lhe dizer: não, Saul, não vamos agir segundo os nossos achismos, vamos agir de acordo com a orientação divina, vamos a Samuel. Amado, esta postura deve partir de um líder. Sabe, você tem andado segundo o conselho do mundo, como um menino agitado de um lado para o outro. É hora de você buscar em Deus a orientação divina. Diga amém por esta palavra. E diz o versículo 7, olha agora. Então Saul disse ao seu moço: eis, porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem? Porque o pão do nosso alforje se acabou, e presente não temos que levar para o homem de Deus. O que é que temos? Amados, além de não conhecer Samuel e não buscar a orientação divina, a tendência de Saul qual é? É impedir a ação do homem de Deus, é querer comprá-la, em vez de promover a ação. Vamos lá agora, é o homem de Deus, nós vamos ter com ele. Ele busca lá uma maneira de tentar achar um impedimento, ao invés de buscar uma solução. Esta é a nossa tendência também, amados. E esta manhã, todas as barreiras a buscar a orientação divina caiam por terra da tua vida, amado. Às vezes a pessoa diz assim: não, eu só vou à igreja quando eu parar de fumar. Não, eu só vou à igreja quando eu parar de beber. Mas se você conseguir se libertar de tudo, se tornar um varão perfeito, sem a palavra, sem Deus, para que serve a igreja? Para que serve o homem de Deus para pregar a palavra? A igreja é exatamente o lugar onde recebemos os doentes de todas as sortes e maneiras, para que aqui o Espírito Santo de Deus cure, sare, liberte, levante os caídos, console os que choram, trabalhe na vida das ovelhas, até que as tantas nós digamos: eu confio plenamente na bondade e na fidelidade do Senhor. Veja lá o capítulo 9, versículo 3, diz assim: extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai procurar as jumentas. Amado, esse desvio das jumentas que causou toda essa história que nós estamos vendo, em termos positivos, isso ilustra como Deus, em sua providência, encaminha as circunstâncias a fim de cumprir os seus propósitos. Pois foi em busca das jumentas que o moço disse a Saul: não, vamos lá ao profeta, e o profeta vai nos dizer o caminho que devemos seguir. Amado, mesmo em situações estranhas que nós vivemos, mesmo em situações conflitosas, mesmo em situações difíceis na vida, o chamado da igreja é confiar na bondade e na fidelidade do Senhor. Deus, na sua providência, usou aquelas jumentinhas, que naquela época era um animal extremamente valioso, usou aquelas jumentinhas para que levar Saul a Samuel, que Deus já havia um dia antes revelado a Samuel, que Saul seria levado até ele. Amado, você acha que Deus não sabe a tua necessidade? Você acha que Deus não conhece onde está afligindo o teu coração? Então nós devemos confiar plenamente na bondade do Senhor, pois o Senhor é soberano. Diga: o Senhor é soberano. O Senhor não rejeitou o seu povo. Diga: Ele não me rejeitou. O Senhor decidiu livrar o seu povo por meio deste governante escolhido, amado. Ele falou: vou dar-lhes um rei e vou lhes mostrar que sou eu que estou no controle de todas as coisas. Por isso nós lemos: o seu clamor, volta lá o 16, meu amado Elias, bota lá para a gente, versículo 16: amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual dirás por príncipe, que é diferente do rei do hebraico, um príncipe, um governante sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo,
pois o seu clamor chegou a mim. Então esta promessa de livramento é associada à resposta misericordiosa do Senhor ao clamor do povo por socorro, indicando assim que esse líder atuaria como instrumento de salvação usado pelo Senhor, e não de modo independente ao Senhor. Ou seja, Deus usaria e mostraria que Saul estava absolutamente dependente de Deus, e não estava agindo independente ao Senhor. Amados, todas as vezes que nós queremos agir independente a Deus e a sua vontade, nós erramos. Nós precisamos de compreender a dependência de Deus, e o texto está mostrando esta dependência que Saul deveria de aprender a ter diante de Deus. Então ele disse: vou livrar das mãos dos filisteus. Amados, que Deus livre-nos das mãos dos homens, diga amém por isso. Que Deus livre-nos das mãos do mundo, diga eu recebo esta palavra. Então esta expressão livrar das mãos traz à nossa memória passagens semelhantes a essas nos tempos dos juízes e do próprio Samuel, que foram homens usados por Deus, por meios dos quais o Senhor livrou o seu povo. Ou seja, isto aqui era um sinal de que a monarquia que estava sendo estabelecida em Israel não seguiria os moldes dos reinados de outras nações. Deus, na sua soberania, iria moldar aquela monarquia para mostrar aos reis que o único rei de todas as coisas é o soberano Deus. Ele é o Senhor dos senhores. O seu clamor, portanto, chegou a mim. Deus mostra assim, amados, a necessidade por segurança é legítima, e que Ele vai suprir a necessidade. Diga, eu recebo esta palavra. No entanto, Ele vai abrir as janelas dos céus. Diga, eu recebo esta palavra. Amado, Deus pode soberanamente estar agora, nesta hora, de forma que você não imagina, abrindo as janelas dos céus, fazendo coisas que os teus olhos não viram, nem teus ouvidos ouviram, para que você aprenda a confiar na bondade dEle. Então o capítulo 8, nesses 5 minutos, o capítulo 8, o Senhor adverte que um rei semelhante às outras nações os levaria à opressão e à escravidão. Portanto, de forma soberana e bondosa, nos capítulos 9 e 10, o Senhor mostra que daria ao povo a segurança pela qual ansiavam, por intermédio de indivíduos, de reis, e não necessariamente através de exércitos, como era o modelo das nações. Deus falou: eu vou usar homens indivíduos, que homens indivíduos contra exércitos do mundo nada pode. Davizinho pequenininho, um homenzinho pequenininho contra Golias e todo aquele povo nada pode, porque exatamente Saul, este rei inadequado, e Israel estava cheio de medo. Deus mostrou mais uma vez: eu vou levantar um indivíduo, e esse indivíduo será usado, e vocês vão entender que sou eu, o Deus de Israel. Ou seja, não é a força militar como as nações têm. Amado, Deus não precisa aqui hoje de fazer, vir milhões de pessoas. Deus pode, no meio dessas pouquinhas ovelhas que estão aqui, providenciar milagres nesse ministério para que nós avancemos para o mundo inteiro. Eu creio nesta palavra. Deus sempre usou poucos, usou indivíduos. O seu clamor chegou a mim. Então, assim como Ele fez, especialmente com o caso de Gideão, Ele fez através, neste contexto, conforme Saul. Porque Saul respondeu, lá no versículo 21, eu não sou o menor da tribo de Israel, os benjamitas, e não é a minha família a menor de Benjamim? Da mesma forma como ele fez com Gideão. Gideão disse: não é a minha família a menor de Manassés? Como é que eu poderei livrar o povo de Israel das mãos dos midianitas? Deus estava mostrando que através de indivíduos, de poucos, Ele livraria o seu povo. Ou seja, confie na bondade, na fidelidade de Deus, Ele vai livrar o seu povo. Amado, Ele vai te livrar da vergonha. Eu recebo esta palavra. Ele vai te livrar da queda, Ele vai te livrar do mundo. Então, bispo, nesses minutos final, qual é a relação que nós devemos fazer ao ler sobre
o Israel lá na frente, que foi para o exílio, porque lá no final o povo sempre vivia em altos e baixos, e precisou viver a disciplina de Deus no exílio. Qual é a relação que nós vamos fazer ao ler aquele povo de Israel no exílio com essa história que nós estamos aprendendo dos profetas anteriores? A relação é simples, amados. A decisão do Senhor em manter o seu relacionamento com o Israel rebelde e livrá-lo de seus inimigos foi um estímulo para os exilados, assim como é um estímulo para nós hoje. Porque poderá alguém estar dizendo: bispo, o irmão está pregando, e eu me vejo como esse povo de Israel, tentando moldar a minha vida o máximo possível conforme o mundo, para não confrontar o sistema, não confrontar o mundo e andar na mão do mundo, mas eu sei que tenho um chamado para ser cristão onde eu estiver. Eu tenho andado na contramão de Deus. Então, amado, Deus decidiu manter o seu relacionamento com o povo rebelde, disciplinando, corrigindo, permitindo um exílio, mas às tantas levantando Jesus, o libertador, o Senhor, o Rei dos Reis, aquele que cura, que livra, que salva, que liberta. E assim Deus nos mostra que a paciência e o compromisso do Senhor com o seu povo é infinito, amado. Diga glória a Deus por isso. Mesmo quando esse povo age de forma insensata, mesmo quando esse povo tem uma confiança aquém do que Deus deveria de ter como expectativa. Então esse é um exemplo da misericórdia de Deus. E amado, eu vou lhe dizer uma coisa, concluindo: confie plenamente na bondade do Senhor. Pois como Deus foi paciente, misericordioso, bondoso e livrou o povo de Israel, Ele age assim com a tua vida esta manhã. Mesmo quando Deus considera a falta de confiança de seu povo como rejeição de sua autoridade, Deus ainda assim mantém o seu compromisso de sustentar e livrar os seus escolhidos, a fim de se revelar para Ele. Amado, se Deus lançasse machado à raiz de uma vez, ninguém conheceria Deus. Se Deus mandasse lançar da raiz, não teríamos tempo para conhecer o amor de Deus. Por isso, o profeta diz: o Senhor espera para quê? Para ter misericórdia de vós. Amado, foi na paciência de Deus que Ele esperou para se revelar ao seu povo, mostrando ao seu povo que o caráter de Deus é um caráter fiel. Então diga: Deus é fiel, amado. Mostrar ao seu povo que os seus propósitos são imutáveis. Diga glória a Deus. Você lembra que aos Hebreus disse duas coisas nas quais é impossível que Deus minta: forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio. Amado, o caráter de Deus e os seus planos são imutáveis. Se você está nesse refúgio esta manhã, você vai aprender a confiar plenamente nesta bondade. Deus estava mostrando para este povo que com a sua compaixão, a sua bondade, jamais teríamos conhecido a sua bondade, o seu amor e a sua plenitude, porque Ele nos teria consumido, mas graças a Deus, como Ele é bom e misericordioso, nós não fomos e não seremos consumidos. Diga glória a Deus por isso. E uma vez que Deus se revelou a nós e nos mostrou o grande amor com que nos amou, pergunto: você quer permanecer no pecado ou você quer vencer toda forma de incredulidade esta manhã? Quem é que deseja vencer toda incredulidade? Vencer toda falta de confiança, vencer todo o laço do pecado? Diga glória a Deus por isso. É isso que Deus quer de você, confiando na bondade dEle, confiando na graça dEle. Por isso, Hebreus 10:35 diz a palavra do Senhor. Vamos lá, filhinho. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, porque ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder nele, não se compraz minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Diga glória a Deus por isso.
capítulo 11, versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes de sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. É isso que nós queremos, dar o testemunho. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, quem é que se aproxima do trono da graça de Deus esta manhã? É necessário que tu creias que Deus existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Diga glória a Deus. Então, amado, eu termino dizendo: o Senhor reconhece a necessidade legítima de segurança do seu povo. Ele sabe quando você chora aos pés de Deus, porque existem questões difíceis que estão além da tua capacidade. Esta necessidade é legítima. Deus não rejeita isso. Ele é um Deus misericordioso, mas não busque como as nações do mundo buscam. Busque confiando na bondade de Deus, busque confiando no amor e na graça do Senhor. Certamente Deus vai honrar a tua vida. Note que por várias vezes pessoas criam soluções insensatas para as suas necessidades legítimas, ou seja, metem os pés pelas mãos, procuram pelo em ovos. Não cometa esse erro, amado. Não meta os pés pelas mãos. Não se meta com coisas erradas em busca de satisfazer necessidades legítimas. Permaneça firme, confiando no Senhor, porque Deus vai te honrar. Em vez de dar um rei conforme os padrões do mundo e abandoná-los à sua própria mercê, Deus deu-lhes apenas um rei inadequado para o cargo e conduziu a situação até levantar Davi, e assim os disciplinou. Portanto, na pedagogia de Deus, Ele nos ensina, Ele nos trabalha a confiar nele plenamente, Ele nos amadurece, Ele nos fortalece, a tal maneira que nós não extraviemos os nossos pés, a tal maneira que digamos como Paulo: tive experiência de fartura, de fome, abundância e escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Se você está debaixo de disciplina, não é que Deus não te ama, é porque Ele te ama, e Ele não vai permitir que seus pés se resvalem. Diga glória a Deus. Hebreus 12:7 diz a palavra do Senhor. Vamos lá, filhão. Hebreus 12:7: é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Quem é filho de Deus, diga amém por isso. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos. Quem é que quer ser submisso a esse Deus? Diga amém por isso, amado. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Versículo 12: por isso, restabeleceis as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes ele seja curado. A minha pergunta é: você quer ser curado esta manhã? Pare de andar nos seus próprios padrões. Pare de buscar os padrões do mundo. Você quer realmente ouvir a resposta de Deus? Ou você quer ouvir uma resposta que agrade o teu coração? Você está realmente, quando você ora a Deus, você realmente ora esperando ter a resposta de Deus? Ou você quer buscar pelos em ovos para ter a resposta que você sempre quis? Quando você vai a Samuel pedindo por um rei, é simplesmente pela legítima necessidade de ter segurança? Ou você quer ter um rei conforme as nações e os padrões do mundo? Quem tem sido você diante de Deus? Como tens agido perante o Senhor? A Deus ninguém pode enganar. Por isso eu termino dizendo: no período de Israel no deserto, foi o exemplo.
disso tudo que pregamos. Por quê? Por causa de sua confiança fraca no Senhor. Eles se queixaram a Deus a respeito de necessidades legítimas de alimento e de água, porém o fizeram com murmurações contra Deus e contra Moisés. E exaltaram o tempo que viviam no Egito, onde tinham peixe, alhos e pepinos, e assim desprezaram o maná. Disseram: nós só temos esse maná. Eu queria comer uma picanha, uma carne, uma wagyu. E Deus falou: vocês querem picanha? Então eu vou mostrar a vocês o que significa Romanos 1, 25, que diz que Deus os entregou à vaidade dos seus pensamentos para permanecerem no pecado contra mim e assim colherem o fruto do seu pecado. Essa é a maior disciplina de Deus, amado. A maior disciplina de Deus não é bater com o carro, quebrar a cara. A maior disciplina com Deus é Deus te entregar a você seguir o caminho que você quer. E Deus falou: tá bom, vocês estão reclamando do meu maná? Estão desconsiderando tudo que eu fiz por vocês no Egito? Vou fazer o que vocês querem. Mandou codornizes. Mas diz que as codornizes que Deus mandou tinha quase 1 metro de altura e 30 quilômetros de distância. E cada povo de Israel pegou toneladas de cestos e levou. E comeram tanto, que deu-lhe lá uma dor de barriga, uma desinteria, deu-lhe lá uma crise de sei lá de quê. E aquele povo começou a entender que caminhar desenfreado nos seus desejos vãos é caminhar contra o Senhor. Amado, mesmo que você esteja num deserto, se você está fazendo a vontade de Deus, Deus vai te conduzir até a terra prometida. Então eu termino com Hebreus capítulo 4, que diz: temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Versículo 6: visto, portanto, que resta entrar em alguns neste descanso, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Diga glória a Deus. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Versículo 9: portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Diga glória a Deus por isso. Você confia em Deus? A palavra que você está ouvindo vai entrar por um ouvido e sair pelo outro? Ou você vai receber a palavra no coração? Quando você ora a Deus, você quer realmente que Deus responda? Ou você quer ouvir somente o que você acha que tem que ouvir? Você quer a vontade de Deus? Você quer um rei que lhe dê segurança, estabilidade, mas que dependa de Deus para isso? Ou você quer conforme as nações do mundo? Diga assim: eu quero conforme Deus, conforme a vontade de Deus. Diga, portanto, assim: eu confio plenamente na bondade de Deus, que não me rejeitou, que me livra, e me livra até mesmo de mim mesmo, porque os meus vãos pensamentos me levariam para a escravidão. Diga: obrigado, Jesus, que me livra de todo mal. Eu confio na tua bondade, na tua misericórdia, porque tu és soberano. Eis-me aqui, assim seja, assim diz o Senhor. Glória a Deus.